Olá, tudo bem? Estamos iniciando o terceiro módulo dos aspectos tributários nas operações com equinos. Apenas recapitulando, no segundo módulo nós falamos sobre algumas generalidades de ICMS, incidência de ICMS nas reservas de domínio e algumas outras questões. Lembrando que falamos também que não há isenção ou não incidência de ICMS nas vendas de equinos maiores ou menores de 3 anos de idade. Dentro desse contexto, eu inicio esse terceiro módulo com vendas de equinos e com aspectos fiscais, restringindo essa análise novamente à questão do ICMS incidente e determinado no Estado de São Paulo. Como eu disse em outros módulos, a legislação de ICMS ela é muito parecida em todos os estados, de modo que nós nos restringimos ao Estado de São Paulo justamente por essa razão. Existem as questões dos convênios, a legislação ela é eminentemente escassa, então, por essa razão, nós nos restringimos. Pois bem, por que menores ou maiores de 3 anos de idade, né? A diferença entre animais maiores ou menores, ela se faz relevante apenas por uma razão, para determinar o momento em que o imposto deve ser recolhido. Por quê? Porque muito embora não haja isenção isenção de ICMS nas comercializações com equinos, a legislação do Estado de São Paulo e os convênios, eles determinaram que há o diferimento. E o que é o diferimento? O diferimento, revisando, é a postergação do recolhimento do imposto. Okay? Então, a legislação estabelece que o ICMS ele é recolhido em determinados momentos da cadeia produtiva. Portanto, você, criador, produtor, que tem um animal menor ou maior que 3 anos de idade, você deve ficar atento para a circunstância em que deve ser recolhido o ICMS. E se deve ser recolhido dentro daquela determinada operação mercantil. O que não significa que tenha isenção. Você pode muito bem vender para um outro produtor rural, onde não há necessidade de recolhimento de ICMS, e a gente vai fazer essa abordagem nesse módulo. Este que comprou ao vender para um consumidor final dentro do estado, por exemplo, aí sim haverá a necessidade de recolhimento desse ICMS. Mas vamos passar todos os slides, todas as ponderações serão feitas. Trago no decorrer dessa apresentação algumas respostas às consultas do Estado de São Paulo, relativamente recentes, e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre algumas questões. Okay? Então, a despeito dessa legislação ela ser escassa, eu trago aqui já uma resposta à solução de consulta que é de 2014, onde ele fala: ICMS diferimento operações com gado em pé. Né? As saídas internas de equinos de raça com idade inferior a 3 anos aplica-se a disciplina do diferimento, previsto para saídas de gado em pé das demais espécies. Você deve estar pensando, por que tem a ver o equino com o gado, né? Eu vou passar um slide, depois eu volto. É justamente nesse sentido. Esta outra solução de consulta, que é de 2016, ela define muito bem essas questões. E por que eu trouxe já inicialmente apenas soluções de consulta para tratar do assunto de equinos menores de 3 anos de idade? Justamente pelo fato de não haver na legislação, de forma muito clara, como tem para maiores de 3 anos, a questão da incidência do ICMS. O que não significa dizer que o fato da legislação apenas fazer referência aos maiores de 3 anos, de forma explícita, que os menores de 3 anos estão agraciados com a isenção do ICMS. Né? E essas consultas que eu faço referência, esta consulta de 2014 e essa consulta de 2016, é justamente para demonstrar que, de fato, não há a ausência de artigo específico no regulamento ICMS, não nos dá não nos leva à conclusão da isenção desse imposto. Né? E por quê? Observe que no item 4, ele coloca gado, como se sabe, é gênero que compreende, segundo dicionaristas, um conjunto de animais criados no campo para trabalhos agrícolas e para usos domésticos e industriais,
abrange, assim, várias ordens, subordens, famílias e subfamílias, como gado bovino, caprino, equino, suíno, ovino, entre outros, né? Portanto, quando a resposta à solução de consulta em 2014 equipara os equinos de raça com idade inferior a 3 anos a gados de outras espécies, ele está, sem sombra de dúvidas, o equino está, sem sombra de dúvidas, abrangido dentro da definição do conceito de gado, né? E aí ele demonstra, utilizando o dispositivo de lei do regulamento de ICMS, os momentos em que, com equinos com idade inferior a 3 anos de idade, quando deve ser recolhido o ICMS. Então ele coloca, ocorre a interrupção do diferimento, ou seja, ocorre a interrupção da postergação no momento da saída com destino a outro estado, ao exterior e ao consumidor. Ok? Então, para animais menores de 3 anos de idade, do ponto de vista de ICMS, em que momento deve ser recolhido esse imposto? Quando esse animal for para outro estado, for destinado ao exterior, e aqui ao exterior tem uma particularidade com relação à não necessidade de recolhimento desse ICMS, mas eu deixo isso para uma outra oportunidade, ou ao consumidor. E quem aqui é o consumidor? O consumidor é a pessoa física, ou muitas vezes a pessoa jurídica, não relacionada à atividade de produção rural de equinos. Ok? Então, quem seria o consumidor? Seria a pessoa física, o amador ou o cavaleiro profissional que adquire esse animal para consumo próprio, né? Para utilização desse animal. Então, para animais menores de 3 anos de idade, o ICMS deve ser recolhido no momento em que esse animal for destinado a outro estado, ao exterior ou ao consumidor. Fora dessas 3 hipóteses, não há necessidade de recolhimento desse ICMS, ok? Então, o que não significa que há uma isenção, porque na próxima cadeia, na próxima operação com esse cavalo, possivelmente haverá a incidência do ICMS. Né? Possivelmente. É possível que você tenha um animal que circule durante toda a vida dele sem a necessidade de recolhimento do ICMS, desde que não se enquadre em nenhuma das hipóteses que são trazidas aqui por essa solução de consulta. Ok? Então, passando adiante, eu tenho uma consulta, uma resposta à solução de consulta, que foi, o que são as respostas de solução de consulta? Contribuinte tem dúvida quanto à aplicabilidade da legislação, se dirige à Secretaria da Fazenda e fala, Secretaria da Fazenda, eu tenho exatamente essa situação fática, um animal com menos de 3 anos que eu estou vendendo, e devo ou não recolher? E aí a Secretaria da Fazenda se pronuncia, fazendo os paralelos que ela entende que são razoáveis e responde de forma, formalizando uma resposta para o contribuinte. Né? Obviamente isso aqui é destinado àquele contribuinte que lançou a consulta, mas serve como parâmetro, né, e estudo para que a gente forme uma convicção e um entendimento sobre determinada matéria, dada a ausência de legislação específica, clara e objetiva quanto a determinado assunto, nesse caso, a incidência do ICMS com equinos menores de 3 anos de idade. Ok? Então, eu trago mais uma consulta que não é tão antiga assim, de 2016, onde ele reafirma em que momento deve haver o recolhimento do ICMS. Aqui faço aquela referência quanto à definição, para dizer que os equinos eles estão inseridos, estão abarcados no conceito de gado, ok? E muito tranquilo. E no item 5, a resposta à Secretaria da Fazenda se pronuncia. Como é de conhecimento da consulente, as operações com equinos de qualquer raça que tenha controle genealógico e idade superior a 3 anos de idade estão disciplinados no 388. Em relação aos demais equinos, inclusive os com idade inferior a 3 anos, objeto desta consulta, aplica-se a regra estabelecida no 365. Ok? Sendo que o imposto relativo às sucessivas saídas fica diferido até os momentos dos incisos 1 e 2. E aí fala da redução da base de cálculo, enfim. Trago aqui uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, datada de 2007, exatamente nesse sentido. O contribuinte provavelmente não satisfeito com o posicionamento da Secretaria da Fazenda,
né? E naquele entendimento de que, olha, como não há legislação expressa como há para animais maiores de 3 anos de idade, equinos maiores de 3 anos de idade, portanto, no meu entendimento, há uma isenção. Errado, né? Ele provavelmente lançou essa discussão no judiciário e o Tribunal de Justiça, em 2007, se manifestou no sentido de que, como se verifica pela simples leitura do artigo 364, não há qualquer menção à isenção de pagamento de tributo de equino com menos de 3 anos de idade. Pelo contrário, o que se prevê é que o animal que tem a idade superior a 3 anos paga o tributo uma única vez. Ou seja, isso que eu li não é algo do meu entendimento ou não é algo do entendimento da Secretaria da Fazenda, e sim o que foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo numa demanda em que o contribuinte não satisfeito com a resposta quanto à existência ou não de isenção do ICMS em animais menores de 3 anos de idade, e essa foi a resposta, esse foi o posicionamento do Poder Judiciário, né? No sentido de que, olha, não é porque não há um artigo específico para equinos que há isenção, né? E aí eu volto naquela questão do conceito de gado, onde os equinos estão compreendidos, para dizer que existe sim a necessidade de pagamento de ICMS em animais menores de 3 anos de idade, nas hipóteses que foram colocadas anteriormente, ok? E trago aqui mais uma informação que eu julgo relevante, né? Se você tem um potro menor de 3 anos de idade, né, e essa saída deste potro for para um produtor rural, né, ou uma agropecuária, ou que não seja, que seja contribuinte do ICMS, não haverá necessidade de recolher o imposto, ok? Por quê? Porque para menores de 3 anos de idade, a legislação, essa construção da solução de consulta com as questões do regulamento ICMS, com esse posicionamento do Tribunal de Justiça, ele é muito claro no sentido de que só se recolhe quando for para outro estado, exterior ou consumidor. Como eu disse no início dessa apresentação, o produtor rural que cria equinos, é criador também, ele não pode ser equiparado a consumidor. Consumidor pressupõe que vai consumir aquele equino, né? Ele vai utilizar aquele equino como agente final da cadeia de produção, né? Nesse caso, no nosso entendimento, um produtor rural que vai utilizar esse potro na sua criação, na sua reprodução, mediante retirada de embriões, ou enfim, ou qualquer outro tipo, ou como garanhão, ele não deve recolher o ICMS, né? Não é um caso de isenção, mas ele está fora das 3 hipóteses, né? Que é para outro estado, para o exterior ou para consumidor. Portanto, dentro dessa circunstância, em nosso entendimento, não há necessidade de recolhimento de ICMS se você, criador, produtor, vender para um outro produtor rural, animais menores de 3 anos de idade, ok? Agora a gente passa para animais maiores de 3 anos de idade. Mais uma vez, adstrito às questões de ICMS dentro do estado de São Paulo. Para animais maiores de 3 anos de idade, ao contrário dos menores, há um artigo específico no regulamento de ICMS, que é o artigo 388 do regulamento, que fala, que prescreve que o imposto devido na circulação de equino de qualquer raça que tenha controle genealógico oficial e idade superior a 3 anos, será pago uma única vez em um dos seguintes momentos, o que ocorrer primeiro. Então, no recebimento pelo importador, do animal importado, que aqui tem algumas ressalvas com relação à questão da importação, no ato da arrematação deste animal em leilão e no registro da primeira transmissão de propriedade no estúdio book ou na saída para outro estado. Em todas as situações, a base de cálculo é o valor da operação. Então, o que esse artigo traz? Ele é mais claro, ele é mais explícito sobre em que momento eu devo recolher o ICMS, né? E deixa muito claro que esse ICMS é recolhido uma única vez. Portanto, para animais com idade maior de 3 anos de idade, nas hipóteses em que eu fiz referência, que constam aí do slide, o ICMS é recolhido apenas uma vez, ok?
Lembrando que, para vendas realizadas dentro do Estado de São Paulo, operações internas, existe o benefício da redução da base de cálculo. Então, vendi maior de 3 anos de idade dentro do Estado de São Paulo em leilão, por exemplo, eu tenho a redução da base de cálculo em 33,33%. Ok? Esta redução, por óbvio, não é aplicável à venda para outro Estado. Então, vendeu para outro Estado, a base de cálculo é uma base cheia, sem aplicabilidade dessa redução. Ok? Eu trago aqui o fundamento legal da redução da base de cálculo para operações dentro do Estado de São Paulo. Como eu disse no outro módulo, esta redução já foi de 51% aproximadamente, né? O Estado de São Paulo revisou esta redução e a reduziu, né, para 33,33%. Como disse em outra oportunidade, é um sinal de que o mercado de equinos é sim objeto tem visibilidade, né? Aqueles que ainda acham que o mercado está passando à margem e que ninguém está nos vendo, eu discordo completamente, de modo que sugiro que você se organize, se estruture, de modo que você tenha uma eficiência fiscal, que você traga isso para os teus resultados, que você se proteja, enfim, que você efetivamente se organize, porque aquele que estiver organizado, dada as informações fiscais estão cada vez mais controladas e mais digitais, aquele que iniciou um processo de reorganização e que permanece nessa crescente evolução, eu não tenho dúvida que vai sair na frente e que vai obter melhores resultados, né? Agregando tudo a isso uma eficiência, uma inteligência fiscal. Ok? Então isso era com relação à redução da base de cálculo, e tem aqui também a redução na base de cálculo do ICMS na importação. Eu falei em outro módulo que na importação por pessoa física, não produtor rural e não por agropecuária e pessoas jurídicas, né, há a possibilidade de discussão do não pagamento do ICMS. É diferente dessa discussão aqui. Aqui eu estou falando da redução da base de cálculo. Por exemplo, um produtor rural vai importar um cavalo, um potro, uma égua, um garanhão. Há entendimentos da Secretaria da Fazenda de que é possível que se reduza a base de cálculo em 33,33%. Por quê? Porque a Secretaria da Fazenda, em algumas respostas a consultas formuladas por contribuintes, ela entendeu que as operações de importação tenham ali uma similaridade, né, com as operações internas, né? Veja que nesse slide a última frase uma importação é considerada uma importação interna? Essa foi a pergunta lançada pelo contribuinte à época, em 2014, né? E onde veio posteriormente a resposta, né, que a Secretaria da Fazenda se pronunciou dizendo: em resposta ao questionamento da consulente, esclarecemos que os benefícios previstos para operações internas, ou seja, a redução da base de cálculo em 33,33%, são aplicáveis às importações, uma vez que o vocábulo operações se refere tanto a operações, tanto a saídas quanto a entradas. E por internas, devemos entender aquelas situações nas quais, cumulativamente, o fato gerador ocorre dentro dos limites do Estado. Em resumo, para não se estender demais nessa parte técnica, é possível que a redução na base de cálculo do ICMS na importação por outros agentes do universo do cavalo que não a pessoa física, como, por exemplo, o produtor rural e agropecuárias. Tá, okay? Então, aqui, dentro do Estado de São Paulo, é possível pleitear-se a redução da base de cálculo. Okay? Para este módulo, estas eram as considerações que eu queria trazer para vocês, ou seja, as questões do ICMS vinculado a animais menores e maiores de 3 anos de idade. Entendo que aqui é onde há um grande gargalo, né? Muitas dúvidas. Eu sei que muitas questões fáticas, muitas ponderações são feitas dentro desse universo de maiores ou menores. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu recebo um questionamento, estou vendendo um cavalo maior de 3 anos de idade,
eu tenho que pagar o ICMS? Eu volto sempre com uma série de perguntas. Para quem você está vendendo? É dentro do Estado ou fora do Estado? Quem está comprando é consumidor final? Não é consumidor final? Então, não existe uma fórmula, não existe uma caixa pronta, né, em onde você encaixa cada situação. Você tem que analisar caso a caso para entender, dentro desta apresentação e disso que foi colocado para vocês, onde melhor se amolda a tua operação comercial. Ok? De qualquer maneira, eu agradeço pela atenção e por enquanto é isso. Muito obrigado.